nome é Juliana Sampaio, eu sou jornalista aqui da revista O Empreiteiro, e a gente hoje está um bate-papo, né, com o Grupo Aterpa e os diretores, representado pelos diretores Daniel Nóbrega e também Humberto Terra, certo? E a gente vai falar um pouquinho, né, da trajetória e do balanço de 2021 da empresa e também do que vem acontecendo, né, dos projetos que estão sendo realizados neste ano de 2022. Então, Daniel, quer falar um pouquinho aí do ano de 2021, desse balanço que vem acontecendo? Sim. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade, falar que é uma honra nossa estar participando mais uma vez da edição do Empreiteiro, que a gente entende que é um dos veículos mais importantes do setor. Né? Bom dia para você, Juliana, bom dia, Joseph, bom dia, Humberto. E falando sobre 2021 foi um ano de muitas alegrias para a gente, né? A começar por ser o ano em que a gente celebrou 70 anos de existência, sempre atuantes no mercado de infraestrutura e sempre dentro do mesmo controle acionário, o que dentro da realidade empresarial brasileira a gente pode dizer que é um grande feito. Poucas empresas conseguem esse feito. E a gente pode falar que 2021 foi o ano em que a gente atingiu o que nós havíamos decidido há um pouco mais de 5 anos atrás, quando tomamos a decisão de deixar de atuar para o mercado público e atuar 100% no mercado privado. Então, a gente consolidou nossa participação em clientes muito importantes, como, por exemplo, a Vale, a Nexa Resources, a Arteris. A gente conseguiu obter um crescimento de mais de 300% em relação ao exercício anterior, que foi o ano de 2020, que teve as suas peculiaridades, foi o ano marcado pelo início da pandemia, mas a gente teve esse crescimento expressivo, com geração de caixa, com geração de resultado, que nos levou a um patamar de faturamento de um pouco menos de 500 milhões de reais. E acho que também vale destacar o Grupo Aterpa, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas dentro do grupo nós também possuímos empresas do ramo de mineração e siderurgia, e o grupo, em 2021, terminou com um faturamento superior a 1,5 bilhões de reais. A estimativa é que em 2022 esse faturamento supere a casa dos 2 bilhões de reais, reforçando a posição do grupo como um grupo sólido e um grupo capitalizado. Então, dado esse contexto aí, eu entendo que 2021, o balanço para nós do ano foi espetacular. Sobre os empreendimentos aí que a gente está executando, eu acho que a melhor pessoa para falar é o Humberto, que é o nosso diretor operacional. Sim, claro. Humberto, então, se você puder, né, contar para a gente essas obras que estão em curso este ano, tem o contorno de Florianópolis, né? Sim. E conta para a gente os detalhes dessas obras. Sim, claro. Bom, como o Daniel falou, bom dia, né, novamente para todos. Obrigado também pela oportunidade aqui. Como o Daniel falou, o ano passado foi um ano muito bom e obviamente que esse ano de 2022 ele vem no mesmo fluxo, porque os negócios basicamente são os mesmos, né? Ou seja, esse sucesso do ano passado ele é reflexo justamente das obras que estavam em andamento desde o ano passado. E o Daniel citou bem os clientes, nós estamos falando de Vale, Nexa, Arteris, Samarco e mais recente agora a CBL, que é a Companhia Brasileira de Lítio. E os nossos principais negócios estão concentrados justamente nesses clientes. A Vale, obviamente, é um contratante super importante, super relevante no mercado, de forma geral, e para a Aterpa não é diferente. Nós temos hoje 5 contratos com a Vale em andamento. Tem o reforço da barragem de Jeceaba, né? Assim, a Vale tem a Vale e os clientes de mineração, fazendo um parênteses antes, tem hoje uma demanda muito específica, que são os descomissionamentos de barragem, ou os reforços, ou as descaracterizações propriamente ditas, que é, num linguajar bem simples, é a extinção da barragem, né? Ou a estabilização daquele maciço que está ali num grau de risco elevado em relação aos níveis de tolerância que são aceitáveis, né? Os níveis de segurança aceitáveis.
Então, a barragem, quando ela entra em nível 3 de segurança, inevitavelmente ela tem que sofrer alguma intervenção, às vezes até em nível 2. Então, obviamente que pela expertise da Terpa, a gente acaba atuando muito nesse mercado junto à Vale e outros clientes de mineração, e boa parte dos nossos negócios estão lastreados nisso, ou seja, lá em Jeceaba, como eu disse, nós temos um reforço da barragem de Jeceaba, que é uma unidade da Vale aqui em Minas Gerais, né? Eu não estou em Minas hoje, eu estou aqui, você citou aí o Contorno de Florianópolis, eu estou aqui hoje, estou aqui no canteiro da obra de Florianópolis. Tem a obra da descaracterização também dos diques 2 e 3 do sistema Pontal em Itabira. Itabira é um site bastante demanda, a gente vem num histórico muito bom de negócio em Itabira, de recorrência de negócio. Acaba um contrato, começa outro, assim, praticamente em sequência. Tem uma descaracterização do dique de Ipoema também em Itabira, e temos uns contratos um pouco diferentes e diria até que bastante interessantes, que é um aterro experimental também em Itabira, que é um laboratório em escala real. É uma obra super interessante, uma obra que ela não é vultuosa como outras, mas ela é uma obra de uma como é que eu vou dizer, de uma engenharia muito elementar, sabe, assim, uma coisa muito acho que a palavra é essa mesmo, uma engenharia muito elementar, uma coisa muito raiz mesmo, quando a gente costuma dizer. É laboratório, é teste, é ensaio, e tudo em escala real, né? Ou seja, dentro de um site da Vale. É uma obra interessante. Como eu disse, não é uma obra muito relevante do ponto de vista de tamanho, mas do ponto de vista de engenharia, é super curiosa essa obra. Além dela, tem, mais recente agora, a conquista de um contrato de operação remota de equipamentos, né? Ou seja, equipamentos não tripulados. Na descaracterização da barragem de grupo lá em Mina de Fábrica, uma obra da Vale também, aonde nós vamos operar de forma remota equipamentos fornecidos pela própria Vale. Eu acho que o Daniel vai explorar mais esse tema daqui a pouco, a gente vai falar mais disso. Esse é um dos modelos de contrato da Vale para operação remota, é essa. É ela fazer o investimento e nós operar. É o que está acontecendo hoje lá em Mina de Fábrica. Então, assim, Vale são esses 5 contratos. Nós temos um contrato da Samarco, que é um contrato grande, um contrato complexo, um desafio bem maior do que esses que eu acabei de dizer, que são obras civis e montagem eletromecânica de uma correia transportadora lá na Cava de Germano. É um contrato importante, é uma unidade super sensível do cliente, é onde eles sofreram, né, a região que sofreu o acidente, né, dessa marca há uns anos atrás, bastante conhecida esse tema. Então, assim, é um site sensível, é uma unidade importante para o cliente, é um desafio muito grande, uma obra complexa. E estamos lá na metade da trajetória, por enquanto. Também está em andamento. Além disso, o Daniel falou da Nexa, né? Nós temos uma obra lá em Vazante, que são obras de contingência ambiental, basicamente. É uma recomposição ambiental de uma cava, de uma área explorada pela Nexa, e um tanque de clarificação de água, ou seja, são obras de contingência puramente ambiental, que mostra também que a mineração inevitavelmente tem que fazer suas contrapartidas também, tem que, né, não tem como fugir disso. Então isso acaba gerando também oportunidades aí de negócio para as empresas. A CBL é o contrato mais recente agora, com um cliente mais recente, talvez, que é o desenvolvimento da mina lá da Companhia Brasileira de Lítio, lá em Araçuaí. É um contrato que está em fase de mobilização, nós acabamos de assinar esse contrato, que é uma ampliação de um escopo menor que a gente já tinha lá. Então, nós vamos fazer toda a exploração da mina, ou seja, toda o desenvolvimento, né, da mina para o cliente. É um mercado que também a gente está buscando crescer. E, por fim, como você comentou, aqui onde eu estou aqui hoje, não tem nenhuma foto aqui, eu acho, da obra, especificamente, dessa obra, mas eu estou aqui no Contorno de Florianópolis, onde nós estamos aqui executando os túneis 1 e 4, né, do contorno. É uma obra que começou aí em janeiro de 20. Bom, o Contorno de Florianópolis é uma obra que diz por si só, né? Nós estamos falando da maior obra de infraestrutura rodoviária do país. Onde nós temos aqui uma fatia importante, eu diria, que estrategicamente para o cliente, uma das mais importantes. Nós estamos falando de escavação subterrânea, estamos falando de túneis, e já com um avanço bastante interessante. Assim, o túnel 4, as escavações já foram concluídas, e estamos em fase final aí de escavação do túnel 1 também, até julho, agosto desse ano, acaba também as escavações do túnel 1. E aí nós vamos entrar basicamente em obras civis de acabamento, drenagem e pavimento, né, dentro dos túneis.
Então, assim, é um pouco dos contratos que a gente tem executado agora, assim, de forma rápida, são esses. Nós estamos falando de 9 canteiros de obras hoje. Estamos falando aí de 11 contratos em 9 canteiros. É a nossa carteira hoje. É uma carteira bem intensa. E diversificada, né? Ela é intensa e diversificada e com portes de negócio também distintos, né? Você tem um AT experimental, que é um contrato pequeno, como eu disse, um contrato que tem sua parcela, assim, ele é bastante interessante, mas é pequeno. E, por outro lado, você tem contratos como o da Samarco e o do Contorno de Florianópolis, que são bastante grandes, bastante representativos. E eu queria te perguntar, Humberto, qual é o prazo de entrega dos túneis lá do Contorno de Florianópolis? O prazo contratual é março de 23. Março de 23. Prazo contratual março de 23. A gente deve concluir as obras agora em dezembro, ainda esse ano. Temos aqui nosso planejamento interno para concluir dentro desse ano, pelo menos. Ou seja, se ficar alguma coisa para o ano que vem, vai ser pouca coisa. Vai ser um saldo pequeno de obra. Que estão em curso, e estão em andamento, quais poderiam destacar, assim, no tema inovação? Quais foram as inovações do Grupo Aterpa dentro dessa carteira, né, que o Humberto citou? Daniel, acho que ia falar, né? Deixa eu começar a falar do tema inovação, vamos dizer assim, de uma forma corporativa, que é um assunto que está bem em voga hoje aqui. E aí, depois, quando entrar especificamente nas obras, o Humberto detalha melhor. Mas o que acontece? Até como uma meta empresarial estipulada pelo board, a gente tem como um tema inovação como um tema importantíssimo dentro da organização. E, nesse sentido, a gente implantou, no final do ano passado, o programa Inova Aterpa, né, que é um programa de inovação em que ele visa, inicialmente, a disseminação e a consolidação da cultura inovadora em toda a empresa. E dentro disso, o primeiro ato nosso, a primeira atitude nossa, foi implantar uma campanha de ideias. Então, o que a gente chamou de realmente campanha de ideias. Utilizando uma plataforma de gamificação, a gente passou por um processo de incentivar todos os colaboradores da empresa a apresentar ideias que pudessem melhorar os processos ou as metodologias que a gente vem utilizando. Muita gente pensa que, quando se fala em inovação, né, muita gente pensa que é criar uma tecnologia diferente, ou é criar alguma coisa do zero, e, na realidade, não. Inovar é você melhorar algo que já existe, né? Se você simplesmente melhorar algo que já existe, você está inovando. E dentro disso a gente implantou essa campanha, né? Usando essa plataforma que era legal, realmente ela cria uma gamificação entre as pessoas e as unidades da empresa, então você cria uma competição saudável. Então, quem que é o mais inovador, qual obra é a mais inovadora, qual setor da empresa é o mais inovador, então, inclusive dando prêmios para as ideias mais inovadoras. E a gente pode dizer que esse primeiro ciclo de ideias ele está se finalizando agora, no final desse mês de maio, e a gente pode dizer que foi um sucesso. Então, a gente teve mais de 500 ideias dadas pelos colaboradores. Dessas mais de 500 ideias, cerca de 60 foram ideias aprovadas e aptas a serem implantadas, algumas já implantadas, outras em processo de implantação. E assim, a gente teve várias ideias interessantes, desde mais simples a ideia um pouco mais elaborada. Agora, falando especificamente do dia a dia das obras, a gente teve também constatações e sucessos bem palpáveis com a utilização do BIM e do Lean Construction, por exemplo. E aí eu acho que o Humberto pode falar melhor dessa experiência aí que a gente teve nas obras. Posso falar. Bom, o Daniel falou bem, realmente essa campanha aí de inovação, dessa campanha de ideias, ela naturalmente trouxe alguns benefícios para todos os contratos. Inevitavelmente, em todas as obras, o Daniel citou e talvez os mais interessantes,
mas em todas as obras alguma boa ideia apareceu. Ou seja, o que prova, na verdade, que a inovação ou a capacidade da empresa de inovar, ela vem através das pessoas mesmo, né? Ou seja, nós estamos falando, eu costumo dizer que o importante é a mentalidade, né? O importante é o aculturamento. Nós temos que transformar exatamente ou seja, é uma transformação de cultura também dentro da empresa, né? Ou seja, o fortalecimento de uma cultura de inovação nas nossas pessoas. É por aí que as coisas vão acontecer. E falando exatamente aí do BIM e do Lean, que o Daniel comentou, nós estamos falando lá da obra de Itabira, da obra da descaracterização dos DICs 2 e 3, antes do reforço do DIC 3, hoje descaracterização dos DICs 2 e 3, do sistema Pontal lá do Pravale. O que foi a nossa primeira obra, a obra que a gente implantou de forma plena a metodologia BIM, né, ou seja, o sistema do BIM, e esse conceito do Lean Construction. E reforça ainda mais o que eu acabei de dizer, que isso vem através das pessoas, porque o Lean, especificamente, falando um pouco do Lean, que eu acho que é onde nascem as coisas, sabe? Assim, eu acho que é onde tá a essência do negócio, ou a essência daquilo que a gente busca aqui, de criar essa mentalidade nas pessoas. Porque o Lean é isso, o Lean é um conceito, né? Ele não é exatamente uma metodologia, ele é um conceito, é uma filosofia, né? Uma mentalidade. O Lean é comportamental, é comportamento das pessoas, é você criar de verdade nas pessoas essa mentalidade de buscar eficiência. Eu acho que merece, para a gente fazer um fecho dessa entrevista, vocês falarem dessa concessão que vocês conquistaram no Amapá, né? Que, só para lembrar, né, deve ser a região mais longínqua do Brasil, né? Esse projeto são para 16 municípios, né? Na realidade, sim, ele engloba quase todo o estado do Amapá. O estado inteiro. 6 principais municípios que concentram quase toda a população do estado, né? Então, assim, foi um projeto de extrema importância para nós, a vitória desse projeto, porque ele consolidou a posição da SAM, que é a nossa empresa de saneamento, como um player efetivo do mercado de concessões de saneamento, né? A gente ganhou esse leilão em setembro do ano passado, em consórcio com a Equatorial Energia. Em dezembro, a gente assinou o contrato, inclusive com pagamento à vista de uma outorga de mais de 900 milhões de reais. Em janeiro, a gente já iniciou a etapa de operação assistida, que vai até agora, final de junho. A gente criou, nesse meio tempo, a Companhia de Saneamento do Amapá, que foi a empresa criada para a operação desse ativo, né? Nós vamos operar a água e o esgoto do estado do Amapá por 35 anos. Né? Você vai estar atendendo aí cerca de 1 milhão de pessoas. São cerca de 4 bilhões de reais de investimentos a serem feitos. E a gente está hoje em fase de elaboração dos projetos executivos, para, a partir de agora, 1º de julho, a gente já iniciar a operação efetiva do sistema e iniciar esses investimentos de 4 bilhões. Né? O case do Amapá, por si só, como o Joseph falou, assim, ele é digno de um livro, né? Porque o Amapá, sendo uma região bem longínqua, dentro da floresta amazônica, em que pouquíssima parcela da população tem um atendimento de saneamento básico, e você assume esse compromisso de universalizar esse saneamento, né, e operar esse sistema pelos próximos 35 anos. Então, assim, eu acho que é um desafio interessante para a gente e que nos motiva a continuar olhando para esse mercado com uma vontade ainda maior, né? A gente definiu internamente que todos os próximos grandes processos de concessão de saneamento nós vamos participar. Inclusive, já estamos estudando alguns deles, né? A gente tem uma capacidade de engenharia interna aqui dentro de casa, advindo de mais de 60 anos de experiência da SAM nesse setor de saneamento. Então, a gente já está estudando esses projetos para estarmos preparados para, na hora que eles forem para a praça, a gente conseguir ganhar aí mais alguns ativos dentro desse mercado de saneamento básico. Muito bem. Então, acho que esse é o grande fecho. Tá Tchau, certo. pessoal. Obrigado, gente.
Obrigado, Joseph. Obrigado, Juliana. Bom dia para vocês. Obrigado. Obrigado. Um abraço. Tchau. Outro, tchau.